E então, nesta corte nos reunimos. Passados 24 dias do mês 4 deste ano de nosso Senhor Jesus Cristo, datado de 2023. Aqui nos reunimos para refletir. Aqui nos reunimos para relembrar. E ao raiar do dia, entraram em assembleia os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos, os mestres da lei e todo o Supremo Tribunal dos Judeus para entregar Jesus a Pilatos. Então Pilatos o interrogou: És tu o rei dos judeus? Ao que Jesus respondeu: Tu o dizes. E assim foi que os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos e os mestres das leis passaram a levantar várias acusações contra Jesus. Pilatos indagou mais uma vez: Nada respondes? Não vês quantas acusações te fazem? Mas Jesus não disse uma só palavra. Acontecia que nas festas da Páscoa era parte da tradição do perdão libertar um prisioneiro, eleito por aclamação popular. E havia na prisão um tal conhecido como Barrabás, que ali estava por haver cometido assassinato em rebelião. A multidão clamava que lhes outorgassem o direito à libertação de costume, ao que Pilatos lhes perguntou: Quereis que eu vos liberte o rei dos judeus? Ainda que Pilatos bem soubesse que Jesus fora entregue por inveja. Mas os sacerdotes instigavam a multidão a rogar a Pilatos que soltasse Barrabás. Pilatos ainda assim questionou: Mas que farei eu com o rei dos judeus? E a multidão gritava: Crucifica-o! Mas por quê? Que mal fez este homem? Ao que eles clamaram, ainda mais decididos: Crucifica-o! Então Pilatos, para satisfazer a todo aquele povo reunido, soltou-lhes Barrabás, ordenou que Jesus fosse açoitado e o sentenciou à crucificação. Os soldados agarram Jesus, o conduzem para dentro do palácio, o levam à sala de audiências e ali agrupam toda a tropa. Inspirado em Marcos, capítulo 15, versículos 1 a 16. Eu sou Cileia Macieira, diretora do Museu da Justiça. Estou com Lívia Prado, arte educadora do Museu da Justiça, e Sandra Reis, assessora de gabinete do Excelentíssimo Senhor, diretor-geral da Emerge. O Museu da Justiça, em parceria com a Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, promove pelo Fórum Permanente de História do Direito o evento Julgamento de Jesus de Nazaré, uma perspectiva histórica, jurídica e teológica. Recebemos os palestrantes, desembargador Marco Aurélio Bezerra de Mello, diretor-geral da Emerge e doutor em Direito pela UNESA. Desembargador Carlos Gustavo Direito, presidente do Fórum Permanente de História do Direito, coordenador do Núcleo de Pesquisas em Direito Comparado no PEDICOM e professor do Programa de Pós-Graduação Estrito Sensu em Direito da Universidade Veiga de Almeida. Doutora Silvia Nogueira, professora em Teologia, Letras e Língua Portuguesa na Rede Pública do Rio de Janeiro, mestra em Educação pela UERJ e pastora batista. O professor doutor André Leonardo Cheritarese, professor no Instituto de História da UFRJ, mestre em História Social pela UFRJ e doutor em Ciência Social pela USP. E como debatedor, temos a honra de receber o excelentíssimo senhor desembargador Paulo César Vieira de Carvalho. O Museu e a Emerge desejam um excelente evento a todos.
Bom dia a todos. É um prazer, nessa manhã de segunda-feira, debater um tema tão interessante, não direi polêmico, mas que traz para nós elementos tanto científicos, por isso convidamos um professor de história, o professor André Chevitarese, que é talvez a maior referência no Brasil e talvez no mundo também, no estudo do Jesus histórico. Trouxemos na área da fé, né, do sentimento, do ato unilateral de vontade, de acreditar, de ter ali uma referência de crença ou de não crença, porque, como dizia Humberto Eco, né, no discurso com o Carlos Maria Martins, os que não creem, creem também em alguma coisa. A professora, pastora Silvia Nogueira, e na área do direito, né, nós juristas, temos 3 juristas sentados aqui, e mais um, o doutor João Marcos, nosso colega vice-presidente do Fórum de História do Direito também, faz uma co-presidência comigo no Fórum de História do Direito. O nosso diretor da Escola da Magistratura, o doutor desembargador Marco Aurélio Bezerra de Mello, que já escreveu sobre esse tema, e por isso a importante participação dele aqui. E no debate, o nosso grande referência de todos nós no estudo do processo penal, nosso processualista penal, que foi professor de todos nós, o desembargador Paulo César Vieira de Carvalho. Percebam o locus histórico onde nós estamos. Nós estamos, talvez, na segunda vara criminal do Brasil, que foi instaurada no Brasil. Se não a primeira, foi a segunda. Acho que a primeira Salvador, aqui foi a segunda. Então tem uma importância histórica e nós devemos prestigiar o que nós temos da nossa história. É muito importante estarmos fazendo esse evento aqui, né, nesse local. É um evento conjunto entre a EMERGE e o Museu da Justiça. O Museu da Justiça, a EMERGE nós conhecemos, porque a maioria, acredito, do público seja juristas, os juristas conhecem a EMERGE, que faz um trabalho de excelência há muito tempo, mas precisamos conhecer melhor o nosso museu. Brevemente vamos fazer também um evento sobre os 100 anos de morte de Rui Barbosa, nosso grande jurista. O meu objetivo aqui é, não como palestrante, mas como debatedor, eu vou distribuir a bola, como se diz no futebol, e pretendo fazer isso dentro do tempo, para que ninguém ultrapasse muito o tempo, não só os palestrantes, mas nós todos não ultrapassemos muito o tempo de palestra. A ideia era começar 10h30 e terminar meio-dia. Eu tento ser muito restrito, porque sei que o tempo de todos nós, todos os presentes, é um tempo curto, nós temos que ir para o trabalho. Então, eu fico muito feliz de poder discutir esse tema, o Jesus histórico, nesse espaço, nesse local, na primeira vara criminal. E talvez a explicação histórica, ela possa, de alguma forma, tirar alguns nós de confusão que nós temos na leitura bíblica e na leitura espiritual e na leitura de fé. Então, por isso é muito importante. Aqui não é um debate, é longe de ser um debate, isso aqui é um diálogo, porque me parece que todos podem caminhar juntos, né? Já dizia James Gilson que fides et ratio, né? A fé e a razão podem caminhar juntas, apesar de terem ontologicamente sejam diferentes. A fé é sempre em busca de algo absolutamente subjetivo, e a razão é justamente o oposto, apesar de Santo Tomás de Aquino e o próprio cardeal Ratzinger tentar mostrar que a fé e a razão, elas se dialogam muito bem e se coadunam muito bem. Então, como vai ser nosso modo de trabalho? Eu vou passar a palavra para o desembargador Marco Aurélio, que vai falar um pouquinho sobre a parte jurídica do julgamento de Jesus de Nazaré. Depois vou passar a palavra à professora Silvia Nogueira, pastora, para falar um pouco sobre a parte teológica do julgamento. E por fim, ao professor André Leonardo Chevitarese, para falar sobre essa visão histórica e a leitura histórica do julgamento do chamado Jesus histórico. E por fim, abrirei para o desembargador Paulo César Vieira de Carvalho fazer as suas considerações e as suas ponderações, e vou me permitir de fazer pequenas considerações como professor de Direito Romano na área jurídica também. Então, sem demorar muito mais, eu vou passar a palavra ao nosso desembargador Marco Aurélio, agradecendo a presença dele, diretor da EMERGE. Para nós é uma honra no Fórum de História do Direito tê-lo aqui presente como palestrante, e ainda mais
para esse espaço histórico importante que é o primeiro tribunal do júri da capital. Por acaso, eu fui juiz titular do júri da capital, mas infelizmente não era aqui, já era no local novo. Então, desembargador, muito obrigado pela sua presença. O senhor tem a palavra para 15 minutos de fazer a sua palestra. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Quero saudar o doutor André, agradecer pela presença na nossa escola, no nosso museu, também a professora Silvia Nogueira, que com tantos afazeres vem a esse espaço dividir conhecimento, que é um ato de generosidade, né? Também os meus queridos amigos e colegas, o desembargador Paulo César, o desembargador Carlos Gustavo, meu querido amigo, o juiz, colega também, doutor Fantinato, e dizer que o Fórum de História do Direito está de parabéns por ter escolhido esse tema para a nossa reflexão de hoje, né? Passando há pouco tempo a Páscoa, então vem bem ao encontro esse momento de reflexão sobre o julgamento de Jesus. A minha fala será breve, simplória até, porque já adianto que as ilicitudes foram escancaradas, assim. A ideia da crucificação de Jesus, ela já tinha sido deliberada antes, eu não tenho nenhuma dúvida com relação a isso, e o que acontece é que depois se encontrou, de alguma forma, uma adequação à norma, que já começamos aí com uma advertência, né, aos julgadores. Nós não devemos nos influenciar nem pela mídia e nem fazer um julgamento prévio. Na realidade, o fato antecede e o magistrado deve verificar se aquele fato constitui um tipo penal. E não já na mente do juiz, antecipadamente já verificar uma condenação. E isso, por vezes, lamentavelmente acontece e nós devemos evitar. O julgamento de Jesus, ele demonstra o quão iníquo pode ser o pré-julgamento. Então vamos aqui lembrar algumas passagens. O desembargador Carlos Gustavo disse que eu escrevi um texto sobre esse tema, escrevi, e o texto está baseado, evidentemente, no Evangelho, principalmente nos Evangelhos sinóticos. O Evangelho de João, ele é um Evangelho, digamos assim, mais espiritual, e também num trabalho chamado O Julgamento de Jesus, eu diria que ele é um historiador, ele é mais, eu acredito, que um pesquisador e jornalista. Chama-se Norton, o nome do livro é exatamente O Julgamento de Jesus. Bom, dois grandes historiadores do início do século fizeram referência à crucificação de Jesus, um judeu e um romano. O judeu chama-se Flávio José, que viveu entre 37 e 100 depois de Cristo. E escreveu Antiguidades do judaísmo. E Tácito, que é um historiador que faz referência a essa crucificação, que viveu entre 55 e 115 depois de Cristo. Percebam que são dois historiadores contemporâneos ao fato da crucificação, porque tiveram a oportunidade de ouvir de outras pessoas que presenciaram essa crucificação e fizeram os seus registros. O que nós sabemos a partir do Evangelho? Vamos lembrando aqui que até na nossa apresentação, que aliás muito bonita, eu não sabia dos dotes da Sandra, artísticos da nossa querida Sandra, foi muito bonito. E todos nós sabemos, né? Jesus é preso à noite, ele estava na sua passagem, não era pela vez primeira, todos lembram que ele já esteve em Jerusalém aos 12 anos, com seus pais, aquela passagem que ele
some, depois não encontram, e as autoridades religiosas se maravilharam com o conhecimento que aquele adolescente de 12 anos tinha, e depois, a vez derradeira da festa, exatamente em Jerusalém, em que ele chega em festa, gozando, no seu jumentinho, como já preconizara o profeta Zacarias, e aí ele acaba dentro, pouco antes da festa realmente que aconteceria, ele é delatado por Judas Iscariotes, que era o tesoureiro daquela trupe, e talvez até influenciado pela ideia de que deveria ter um Messias guerreiro, e que Jesus não era, muito pelo contrário. É só lembrarmos as bem-aventuranças, que nas bem-aventuranças nós podemos ver a mansidão do Mestre também com os seus comportamentos, com os seus comportamentos. E ele é preso à noite. Primeira ilegalidade. Não poderia ser preso à noite. Não foi apresentada uma ata formal de acusação. A imputação, que seria a blasfêmia, ela vem apresentada depois, já com o sumo sacerdote Caifás. Então ele é preso sem ata formal, à noite, num período de festa, e imputam a ele esse crime. O que o sumo sacerdote Caifás faz? Ele manda que Jesus fosse levado ao seu sogro, que era um poderoso sacerdote judeu, Anás. Ele, aliás, se torna genro, exatamente para alcançar o poder que ele tinha. Ele era o sumo sacerdote naquele ano, porque Anás era muito respeitado. Chegando frente a Anás, a blasfêmia é apresentada, ele é esbofeteado por um guarda e devolvido para Caifás. E aí tem um julgamento, 3 julgamentos seguidos, um por Anás, um perante o grande Sinédrio e um perante Caifás. E nenhum deles se configura o tipo penal, vamos dizer assim, da blasfêmia. Qualquer advogado que conseguiria defender Jesus, bastava ler a oração do Pai Nosso. Ele nunca se intitulou Deus. Ele nunca disse sequer que era bom. O único título que ele admitiu foi o de mestre. Mas ele falou, bom é o Pai. A oração dominical começa Pai Nosso. Então, blasfêmia não tinha. Mas, como eu lhes disse, a ideia de condenar, principalmente depois do episódio com Lázaro, em que eu acredito que ele era cataléptico, por isso que ele foi retirado, porque se a pessoa morre, eu sinceramente não acredito que ela vá sobreviver. Então ele estava, no meu modo de ver, com catalepsia, e é retirado, e o povo acreditou que ele ressuscitou lá. E isso provocou perante o grande Sinédrio uma revolta muito grande. E já para o lado do povo, ele virou um grande líder. Imagina alguém ressuscitar uma pessoa. Então ele chega em festa em Jerusalém. Também até uma reflexão para a gente ver, pessoas festejadas, muito festejadas, e em seguida abatidas. O julgamento de Jesus foi o mais sério da história. Noite, manhã, ele já tinha sido imputado com um crime, condenado e executado em menos de 24 horas. A gente vê que a celeridade não é essa beleza toda quanto às vezes a mídia tenta apresentar. Muito bem. Então, já vinham há muito tempo querendo pegar Jesus. Tem um episódio também que José de Arimateia, de alguma forma, salva Jesus e diz
diz que ele não poderia ser levado daquele local sem uma condenação formal. Então, ele vai, ele deixa também uma lição importante, quando Simão Pedro tenta agredir um soldado da corporação militar judaica, ele adverte, né, que com ferro fere, com ferro será ferido. Foi traduzido para o popular hoje em dia. Mas ele fala, embainha com espada, porque quem fere com a espada será ferido. E ali também vem uma lição muito importante. Outra questão jurídica a ser refletida é que há uma discussão grande, eu pude, na época que eu fiz essa pesquisa, pude perceber, e os professores que estudam isso muito mais do que eu talvez possam esclarecer, é se havia necessidade da submissão ao chamado ius grade romano. Quer dizer, todos lembram aquele episódio da mulher adúltera, em que ela iria ser apedrejada e morta, e já estava naquele momento na submissão do Império Romano. Então ela ia ser executada, não fosse a intervenção sábia de Jesus, porque se naquele momento ele ou falasse que não pode apedrejar, se falasse que não pode apedrejar, ele já seria preso na hora, que estaria contrariando a lei mosaica. E se ele, de alguma forma, incitasse as pessoas que estavam com ele para violentamente evitar aquele assassinato, ele iria descumprir a regra, a aula de amor que ele veio pregar. Então ele é aquela máxima de uma sabedoria extraordinária. Quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Então ali demonstra muito a sabedoria. Então, veja, a pena de morte ela poderia ser praticada. Roma, o imperador Tibério, apesar de muito cruel, era inteligente. Ele controla a Judéia, domina a Judéia, mas ele consegue fazer uma parceria com Herodes, que era um tirano também, o tetrarca, e ele, em outras palavras, eu quero tributo e submissão. A religião de vocês, ele não estava nem aí. Ele queria dar tributo, submissão, terra. Era isso que o imperador Tibério queria. Né? E ele deixa Pôncio Pilatos como governador, fica aí e mantém a ordem. Então, a conclusão que eu cheguei era que não seria necessário, mas foi conveniente e oportuno. Por quê? Porque como aquilo ali era uma festa, estava se realizando uma festa, ele dividiria o peso do assassinato de alguém que chegou sendo laureado, sendo adorado pelo povo, com o Império Romano. Então foi ardiloso o sumo sacerdote Caifás em dividir essa responsabilidade. Mas também foi ardiloso com os Pilatos. Então o que ele faz? Quando ele respeita uma regra, Paulinho, de competência processual penal, ele fala assim, olha, isso aqui não é aqui não, manda para Herodes. Ele tem que ser julgado lá, não é aqui não, é lá. Herodes pega, queria conhecer Jesus, disse, meu Deus, esse é o Jesus de Nazaré, humilha, bate, bota uma túnica e devolve. Quem resolve isso é Pôncio Pilatos. Eu não tenho nada a ver com isso. Então é um conflito negativo. É um conflito negativo de competência. Eu não sou competente, o outro disse que não é competente. Então a regra volta e quem está bom eu aceito. E aí ele acaba julgando. Uma ilegalidade muito importante aí é que a acusação muda. A acusação muda. Ela deixa de ser blasfêmia, que é blasfêmia para a lei romana, não posso condenar ninguém por blasfêmia. E aí a acusação muda. Será que isso pode processualmente? A acusação muda em menos de 24 horas. Não.
crime contra o Império Romano. Você está insuflando a não pagar imposto e está insuflando o povo contra a autoridade do imperador. Logo, Jesus que disse a César o que é César. É que um advogado de defesa, se fosse nomeado outra ilegalidade, ele não teve defesa e nem pôde fazer sua autodefesa. Né? Aquela indagação perfeita, o que é a verdade, ele silencia. Porque a verdade é ele. O que ele ia responder? O que é a verdade? Se você pergunta para a verdade o que é a verdade, você ficou quieto. Então ele não fez defesa, não teve quem o defendesse, outra ilegalidade. E uma gravíssima. Por quê? Porque o início do processo, ele tinha que ser feito, eu não vou ler para não cansá-los, mas regra do Deuteronômio, regra romana, o processo só começa com no mínimo 2 testemunhas, 2 a 3 testemunhas. Por isso que Jesus, em determinado momento, a única coisa que ele falou assim, vem cá, pergunta aos meus discípulos para testemunharem por mim. E aí, naquele momento, Caifás, quando indaga dele se ele era, digamos, o Messias, e ele diz, de alguma forma, que ele era, ele rasga a roupa, mas não precisa de testemunho. Então, o processo já começou errado. Outra coisa, o crime de blasfêmia, ele não era punido por morte. Ele, no máximo, seria punido por apedrejamento, como Moisés fizeram anteriormente. E a regra que eu vi na época que eu estudei esse tema, no MIST, fala, acho, a parte que vai me corrigir, eram como se fossem súmulas de jurisprudência, que já dizia que era uma pena leve para a blasfêmia e para quem trabalhasse no sábado. Melhor dizendo, foi outra acusação. O crime de lesa majestade não era punido por pena de morte. A execução, ela é feita imediatamente. Jesus não era escravo. Ele era um homem livre. Então ele poderia recorrer para o imperador, como Paulo de Tarso fez. E ele não teve oportunidade. Foi inquérito, acusação, condenação e execução em menos de 24 horas. Tem outras questões, é claro, a abordar, que evidentemente serão muito mais bem colocadas pelos nossos palestrantes que estudam esse tema. E só para finalizar, o Carlos Gustavo lembrou do evento que acontecerá aqui sobre o Rui Barbosa. O Rui Barbosa tem um texto que ele fala sobre o julgamento de Jesus e me chamou muita atenção esse texto, que o Rui Barbosa diz assim: Dimas, o bom ladrão, foi perdoado. O juiz covarde, não. Foi exatamente a figura de Pôncio Pilatos. Quando lava as mãos, um juiz covarde. Dimas, o bom ladrão, perdoado. E até hoje a gente não consegue perdoar o juiz covarde que teve em suas mãos a oportunidade de não cometer aquele assassinato e entregou para a Lídia, entregou para aquelas pessoas que estavam ali já previamente preparadas para a condenação. Muito obrigado a todos. Muito obrigado ao desembargador Marco Aurélio, né, que já tem o nome de imperador romano também. Então, assim, um imperador, pensador, né, um grande histórico, Marco Aurélio. A minha grande dúvida, desembargador, é realmente se houve um julgamento, né, se houve um processo. Né, no meu modo de sentir, não houve nenhum julgamento, nenhum processo. Né, e algo, eu acho que o professor André vai trabalhar isso, né, professor, que a gente pensa mais ou menos parecido nesse ponto de que não teve nem sequer um julgamento, se a gente pode chamar,
o que nós entendemos de julgamento, que já existia em Roma desde do século I a.C., né? Quando Lúcio Cornélio Sila instituiu os julgamentos criminais através da questur parricide, que era o julgamento dos homicidas parricidas, né? No caso, porque o homicídio em Roma não tinha ainda essa conotação que temos hoje em dia, era parricídio que se chamava. Eu vou passar a palavra à nossa professora Silvia Nogueira, pastora Batista, agradecer muito, professora, a sua disponibilidade de tempo, né, de estar aqui presente, debater um tema tão interessante para nós, e para nós é muito importante a presença da senhora aqui. Tá bom? Vou passar a palavra para a senhora para fazer a sua exposição em 15 minutos. Muito obrigado. A gente vê na televisão esse microfone, mas não usa, né? Bom dia a todos e todas, senhores e senhoras, essa mesa com os ilustres embarcadores. É uma honra estar aqui sentada lá com o professor Chico Tarese, que me ajuda muito. E tenho lido e acompanhado esse influencer, que é o professor Chico Tarese nesse momento. Eu acho que essa mesa é importante, com essas 3 perspectivas diferentes, porque o evento Jesus, ou o julgamento de Jesus, os eventos que estão em torno de Jesus de Nazaré, eles são de fato complexos, né? Eles precisam ser analisados sempre por diversos aspectos, ou diversas perspectivas. Então é uma honra estar aqui falando do lugar da teologia, e porque por muitos anos, por muitos séculos talvez, a teologia foi a única explicação de mundo, né? Ou a explicação hegemônica de mundo, e hoje ela não é, né? Ela é parte de um conjunto de percepções sobre os eventos, sobre o espaço, sobre a vida, sobre a experiência humana. Então é bom saber que também aqui a essa mesa, essa perspectiva da teologia está assentada de igual forma, né? A gente não está aqui com saberes em hierarquia, mas eu acredito que a gente está em diálogo, e isso é muito importante. Vocês vão me permitir ler partes desse texto, porque pastor, né, gente? Pastor costuma falar muito, e eu quero pedir ao ilustre que me corte se for acima do tempo, mas também para evitar uma certa digressão natural para um tema que é apaixonante para a gente, que faz, digamos que, a coração da nossa experiência profissional, de fé e de vida, tá bom? Então eu vou lendo e vou, em algum momento, comentando também. Não queria, assim, antes de entrar especialmente em como a teologia hoje vê o julgamento de Jesus, eu queria apontar alguns caminhos que eu acho que são importantes para a gente chegar até lá. E eu queria dizer, no primeiro momento, a primeira parada que eu quero fazer com vocês é dizer que eu parto de um a priori fundamental, para ter um assento aqui a essa mesa. Meu a priori fundamental é que eu falo de um lugar que acredita na transcendência, né? Eu estou ao lado de muitas pessoas que, ao longo da história, acreditam que um ser, uma energia, um absoluto, um mistério, algo inumano, poderoso, se interessa pela humanidade e se conecta com ela de alguma forma. Melhor dizendo, eu parto de um lugar de quem acredita que existe uma consciência não humana que invade a história. Um ente, um Deus, que se auto-revela. Se eu não parto daí, não faz sentido nenhuma afirmação teológica nessa manhã. Nós acreditamos, eu quero afirmar por isso, que o mundo tal como o temos hoje ainda, nesse tempo histórico, ainda é lido por mim e por muitas pessoas com um certo encantamento. O moderno, o contemporâneo, mesmo a palavra envelhecida que a teologia usava no início do século XX, a secularização, elas não foram suficientes para desencantar o mundo e extinguir esta percepção fundamental de milhares de que existe uma transcendência e ela se comunica com a humanidade. São dados que a gente vai atualizar esse ano, o censo de 2022,
2023, vai atualizar um dado que está há mais de 10 anos, mais de uma década envelhecido, mas é interessante eu trazer isso aqui agora só para justificar. Eu quase fazendo uma apologia, né, gente? Então, vamos lá. No censo de 2010, dos 170 milhões, mais ou menos, que éramos há uma década atrás, apenas 800 mil pessoas de 15 milhões se declararam sem religião alguma, se consideraram agnósticas ou ateias. Então, a gente pode perceber que, pelo menos falando de Brasil, eu estou aqui perfilado conjunto de pessoas que acreditam que existe uma transcendência e ela se comunica de alguma forma. Agostinho, no século IV, termina suas confissões com as seguintes perguntas: quem dos homens poderá dar a outro homem a inteligência deste mistério? Que anjo ou outro anjo, que anjo ou homem, a vós se peça, em vós se procure, a vossa porta se bata. Deste modo, sim, deste modo se há de receber, se há de encontrar e se há de abrir a porta do mistério. Essas palavras finais, perguntas finais de Agostinho, afirmam que a única forma de se aproximar desse ente, desse Deus, é quando ele mesmo se revela. Então, a segunda parada que eu quero fazer, antes de falar do julgamento de Jesus, porque tem esse fio condutor, é a necessidade que eu tenho, por exemplo, de falar o que é crer na transcendência e o que é ser uma pessoa de fé. Não é exatamente a mesma coisa. O teólogo Francisco Taborda, um jesuíta, ele faz uma distinção muito minuciosa, dizendo que o homem, como sujeito da experiência, procura no universo das experiências humanas uma que possa identificar como é que é a experiência com Deus. Como é que alguém pode, na sua própria experiência, saber que está tendo uma experiência com Deus? Ele fala então de 4 tipos de experiência com o sagrado: a experiência de Deus, para ele é a vida de oração, a experiência religiosa, como parte de um sistema religioso qualquer, a experiência de fé e a experiência mística. Para ele, por exemplo, tem 4 tipos de experiência. Então, me parece que, inclusive hoje, ter fé é uma coisa muito mais ampla. Tem muitas outras paixões ligadas à ideia de quem tem fé. Por exemplo, a gente faz votos de confiança nos cartórios, né, senhores? Fazemos uma fé nos documentos que saem dos cartórios. Isso é um tipo de fé também. Então, eu estou aqui afirmando que a nossa fé, por exemplo, na medicina, como capaz de nos curar, a fé no amor, a fé na democracia, são votos de confiança que nós damos em coisas que são nem sempre palpáveis. Então, a fé na transcendência, eu quero fazer essa distinção, porque a fé na transcendência é acreditar de fato que existe uma entidade que pode ser capaz de se comunicar. E isso amplia, inclusive, o espectro da experiência religiosa. Então, eu estou falando só do aspecto do cristianismo, mas qualquer religião, qualquer sistema, qualquer espiritualidade que acredita nessa direção pode estar debaixo desse guarda-chuva da fé na transcendência. Então, não é no lugar da fé, estrito senso, que eu vou falar o julgamento de Jesus em termos teológicos, mas então no lugar de quem acredita que o sagrado se personifica, se importa, estabelece uma conexão com a humanidade, habitando experiências pessoais e coletivas, construindo nossa visão de mundo, filtrando uma percepção dada da realidade, orientando escolhas que fazemos no dia a dia e definindo as nossas subjetividades. Nós somos, então, parte desse emaranhado de pessoas que creem que a transcendência, que nós vamos chamar de Deus, da experiência cristã, Jesus Cristo, Espírito Santo, são partes integrantes do nosso cotidiano e da nossa forma de estar no mundo. A segunda parada que eu quero é dizer que eu represento uma tradição cristã. Como foi anunciado, eu sou uma pastora batista, e isso de alguma forma também é uma lente para ler os eventos e produzir teologia. Então, eu não apenas creio na transcendência, que já é o primeiro ponto fundamental de partida para a gente falar sobre o julgamento de Jesus e tudo que isso significa para a teologia, mas também parto de um lugar de uma tradição de fé, uma tradição cristã historicizada com o tempo, né, que nasceu em determinado contexto histórico, que tem certos elementos de produção
da forma como vem o mundo, teólogos, teólogas, e que ao longo do tempo, a máxima da fé protestante, que é a primeira tradição básica da fé batista, é dizer que a igreja está sempre se reformando. Portanto, nós já, de antemão, representamos aqui um aspecto da teologia que entende que ela não é monolítica, que ela avança no tempo, que ela se multiplica, que ela é plural. E eu sou, então, representante desse lugar e vou falar a partir dessa perspectiva. A terceira palavra que eu queria falar é que o julgamento de Jesus em perspectiva teológica. Eu vou então apresentar um horizonte bastante plural de teologias produzidas desde o século I da Era Comum, influenciadas sobretudo pelas teologias católicas e protestantes, que faz parte da formação desse conjunto de pensamento sobre os eventos do Cristo, mas também especialmente de teologias que foram geradas no século XX, depois da Segunda Guerra. Então, eu estou aí na herança do Concílio Vaticano II, estou aí na herança de uma série de movimentos de teologia que foram feitos a partir da década de 60, teologia da missão integral, muitas fontes, que vão ler o evento tem a ver com o julgamento de Jesus por uma ótica não estritamente ortodoxa. Okay? A religião cristã é baseada, vocês sabem, num conjunto de textos que registram testemunhos de homens e mulheres que tiveram experiência com Deus, naquilo que nós chamamos Antigo Testamento, o Primeiro Testamento, e também o registro de testemunhos de homens e mulheres que tiveram experiência com o movimento de Jesus, que está registrado na nossa compreensão no Segundo Testamento ou no Novo Testamento. Estes textos, para a gente, testemunhais, de diferentes gêneros textuais, porque existe um gênero das testemunhas, mas a gente lê o todo como testemunhas de um evento de homens e mulheres históricos ou não históricos que tiveram experiências com Deus, registrados nesses textos, a partir de diversos gêneros textuais, tem cartas, tem crônicas, tem uma série de textos, e essa leitura desses registros, desses testemunhos, tem a ver com tem a finalidade de entender quem era Jesus para o movimento daquela primeira metade do século I, até mais ou menos quando possivelmente o último texto incluso no Novo Testamento aconteceu, que já era no século II. Então, de alguma forma, esses textos que nós consideramos a nossa Bíblia, ele percorre uma longa cronologia, influenciado por uma série de situações contextuais, a gente admite isso, inclusive, mas ele também é uma tentativa no todo de dar uma ideia a quem o lesse de quem era Jesus. Então é nesse sentido que a gente também se aproxima do Novo Testamento. Nós nos aproximamos desses textos, não necessariamente perguntando se eles são verdadeiros ou não, mas uma tentativa de entender como é que aquele primeiro século e segundo perceberam quem era Jesus e legaram essa percepção ao resto da caminhada de homens e mulheres que ainda seguem a Jesus Cristo. Então, este grande conjunto de textos produz diversas leituras teológicas, e aí eu preciso dizer, já disse lindamente, acho que no latim, desembargador, mas eu quero dizer que teologia, para a gente, é um exercício de imaginação, senhores. É um exercício de interpretação. E é também o que a ortodoxia vai chamar a inteligência da fé. É a tentativa de explicar racionalmente algo que parece contraditório, não tem explicação, porque é um mistério. A revelação é lida, a nossa ideia de revelação é lida via tradição, mas a experiência de novos homens e mulheres com Deus continua desde lá no início e até agora, tensionando a tradição ou a ortodoxia cristã. A pergunta de como percebemos Deus na história é antiga. Nós só temos a linguagem humana, signos, metáforas para expressar a transcendência na relação que ela tem conosco,
Daí muitos teólogos desde o 19, e as ciências da linguagem ajudaram muito nisso, a entender que a teologia também é uma construção de realidade pela linguagem. É uma construção de realidade, de subjetividade, mas ela não é capaz de dar conta da realidade da qual ela é, nem do que as pessoas vivem, nem os sentidos que a gente produz a partir da experiência que nós temos com aquilo que nós chamamos de Deus, e encontra então na linguagem, a própria teologia encontra na própria linguagem um limitador. Mas mesmo limitada, ela é a única forma de representar o que nós somos, o pensamento é. Então, na teologia ortodoxa, o julgamento de Jesus é parte de uma tríade de eventos que a gente considera fundantes da nossa fé. O julgamento, a morte da cruz e a ressurreição. Esses três eventos fazem parte daquilo que a gente considera na ortodoxia o fundamento da fé cristã. Quando a gente pensa em religião cristã enquanto sistema, desde agora, aí isso se amplia um pouco. Essa tríade, ela incha. Então, para a gente, como religião cristã, a gente tem o seguinte eixo fundamental, ou fundacional, que é um pouco mais elaborado. Então, a encarnação precisa entrar. Então, para a teologia cristã, embora o julgamento, a paixão de Jesus e a sua ressurreição sejam os eixos centrais da fé cristã, para a religião cristã, sem, ou a teologia cristã, sem a encarnação não faz nenhum sentido viver. Então, o eixo fundacional da nossa fé é a encarnação, a ressurreição, com todos os elementos da paixão. Então, nós temos aí os eventos anteriores, da prisão, do julgamento, né, da crucificação. Também compõe esse eixo fundacional da nossa religião cristã, além da encarnação e da ressurreição com os eventos da paixão, a vida ética comunitária. Então, sem a noção de que aquilo que nós chamamos hoje de igreja, ou a experiência comunitária, que os evangelhos sinóticos, por exemplo, revelam, né, algum tipo de experiência comunitária, então essa vida ética comunitária é parte da nossa compreensão teológica a respeito do julgamento de Jesus. E por conta também de que essa experiência comunitária reproduz o que nós chamamos de rituais de pertencimento, né? A ceia, o batismo, como elementos da nossa experiência comunitária, são rememoração, como a gente viu lindamente aqui hoje, são rememoração, mas são reafirmação identitária, né? De quem nós somos, quem seguimos, quem representamos, né? Então, se a gente pensar naquilo que funda a teologia cristã hoje, em particular, a gente tem então, esses três elementos: a encarnação, a ressurreição com os eventos da paixão e a experiência comunitária com seus rituais de pertencimento. Opa, 5 minutos, nem cheguei nos julgamento de Jesus. Olha só como é que é importante você ter alguém controlando os pastores, né? Então, queridos, o que eu queria já encaminhar para essa conversa, que para a teologia cristã, o julgamento de Jesus, a teologia cristã hoje, essa teologia da qual eu me represento, o julgamento de Jesus, se ele existiu ou não é importante. A teologia cristã entende que a encarnação de Jesus e o evento, a história, a narrativa do julgamento de Jesus, é parte de uma encarnação de Jesus. É parte de uma leitura de que aquele Jesus que foi preso é um Jesus galileu, é um pobre revolucionário, em certo sentido, um sedicioso, alguém que vai propor um querigma que incomoda ao status quo naquele momento, por exemplo, é alguém que está falando de um tal reino de Deus, que por uma série de eventos desse caminho, com seus discípulos e discípulas, ele vai reafirmar que há uma possibilidade de uma nova ordem, um novo tipo de relacionamento entre as pessoas, relacionamento entre os poderes, e que esses relacionamentos ou essas experiências têm que ser mediadas por uma noção de justiça, de equidade, de tolerância. Então, assim, o discurso de Jesus é um discurso que incomoda, mas havia outros como Jesus, mas o discurso dele foi potencializado na experiência cristã
por uma percepção de que ele foi preso ou ele morreu, porque a afirmação que ele fazia no reino de Deus incomodava não apenas a experiência religiosa dos religiosos judeus, mas sobretudo ao Império Romano. Mas ainda mais, uma outra camada de leitura, ele também representava, nessa segunda encarnação, a primeira é o Deus que se encarna como um de nós, e a segunda encarnação é que nesse momento da cena, no julgamento de Jesus, quem está ali é o homem livre numa Palestina, numa Judéia, numa periferia, que está dizendo que aquilo que ele vive, a sociedade que ele vive, não é boa, não é ideal, não é justa e precisa ser alterada. É este homem, esse prisioneiro, né, que vai ser alçado a Cristo da fé, que vai revelar naquele momento, dentro da experiência da comunidade marcana, maquiana, né, depois lucana, dessa experiência da leitura dos evangelhos, olham para trás para o evento Cristo e dizem assim, ele é extremamente humano, ele representa uma categoria, para a gente poder usar um termo mais atual, uma classe social que está demandando justiça, está demandando mudança. Então, hoje a teologia cristã contemporânea lê o julgamento de Jesus não pela pauta se ele existiu ou não, mas reafirmando que esse Jesus que se encarnou e é parte da experiência fundacional da nossa fé, ele encarna o humano enquanto natureza humana, mas encarna também uma categoria de pessoas oprimidas por um poder político ou religioso e que está propondo, portanto, uma nova ordem, uma nova forma de se relacionar com os outros, consigo e com as estruturas de poder. Então, de certa maneira, Jesus está querendo dizer que há a possibilidade de uma outra relação social, religiosa e política. E ele é, nesse momento, uma espécie de arquétipo. Né? Então, Jesus passa de uma situação local e alçado, de certa forma, a um universal. A todas as pessoas exploradas, Jesus era, naquele momento, uma representação. E Pilatos, em contrapartida, é também, nessa experiência da cena do julgamento de Jesus, de certa forma, um universal. Ele representa todos os poderes que podem oprimir um homem por outro. Muito obrigado à nossa professora Silvia, pastora, enfim, que deu uma contribuição bem profunda sobre a teologia cristã. Temos que lembrar que nós estamos falando de cristianismo, que estamos falando do julgamento de Jesus, mas nós temos outras teologias de outras religiões, né? E, evidentemente, nós temos que respeitar todas as religiões. O mais importante é esse universo de uma sociedade plural. Na realidade, se pensarmos e estudarmos, o professor André poderá falar isso com muito mais propriedade, o pensamento de Jesus que nos foi passado pelo corpo neotestamentário, Jesus sempre foi alguém de inclusivo, né? Não de exclusivo, não para excluir as pessoas, mas para incluir as pessoas. A questão da intolerância religiosa é algo que vai surgir, aí o João Marcos, que é especialista em antiguidade tardia, vai surgir só no século V, com o Código de Teodósio, no livro 16, e que vai transformar a religião cristã como uma religião mais, a religião dominante e obrigatória. Porque Constantino, no século IV, quando coloca o cristianismo como uma religião de Estado, como dominava o mundo, ele permitia outras religiões a convivência. Só no século V, com Teodósio, que era um imperador de origem bárbara, só ele que vai no livro 16, que depois vai ser repetido no Digesto de Justiniano no século VI, colocando as religiões uma contra a outra, né? Colocando uma religião de Estado. Então isso é muito importante quando falamos de crença. Santo Agostinho dizia, creio porque é absurdo, né? Creio porque é algo que eu não posso alcançar. Quando falamos de crença, nós temos que respeitar a crença de todos, absolutamente todos, até porque vivemos num Estado laico, né? Em que nós temos ali uma obrigatoriedade de respeitar todo mundo, não só pela sua crença, mas pela sua essência.
precisa acreditar em nada. Eu tenho que lembrar o que está no digesto, se Celso já dizia, né? O direito é viver honestamente, não prejudicar terceiro e dar a cada um o que é seu, né? Honeste vivere, alterum non ladere e sum quic tribuere. Isso é o que está a definição de direito lá no primeiro livro do Digesto de Justiniano. Então, eu vou passar a palavra ao professor André Cheftarezzi, que vai dar, vai, de certa forma, desconstruir um pouco o pensamento. O André fala para mim assim, sabe, é difícil, porque eu acabo desagradando um pouco as pessoas quando eu falo um pouco sobre Jesus histórico. Então, eu vou passar a palavra ao professor Cheftarezzi para fazer a sua palestra, agradecer a presença dele. O André, além de ser um estudioso, uma pessoa que tem uma produção científica extremamente relevante para nós, ele é um grande amigo, uma pessoa muito generosa, um coração muito grande e intelectualmente muito generoso, está sempre disposto a contribuir conosco. Então, professor André, o senhor tem a palavra. Bom dia a todos. De imediato eu queria agradecer aqui a direção do Museu da Justiça por abrigar esse evento, em nome da diretora Ana Paula, da diretora Cileia. Agradecer também o convite sempre generoso do Estado, que me chegou diretamente ou pela Andréia para participar de atividades aqui no Fórum. Agradecer a presença de todos, dos desembargadores que estão aqui, da minha colega de mesa também, Silvia, ao doutor Marco Aurélio, e é isso. Bom, eu vou primeiro pontuar como funciona a cabeça do historiador. Eu vou primeiro falar rapidamente de documentação. Então, de imediato, Novo Testamento. Novo Testamento não é um corpus, uma corpora que reúne livros do século I. O Novo Testamento é a memória de bispos do final do século IV, que sai início do século V, que vão reunir um conjunto de livros. Então, eles vão entender quais são aqueles livros que devem compor uma ortose, um caminho reto, uma doxa, uma opinião reta, correta, justa, verdadeira, em detrimento de outros livros que não podem estar dentro desse corpus neotestamentário por não constituírem uma doxa dotada de verdade. Então, o Novo Testamento, esse é o ponto de partida. A gente não pode esquecer esse ponto de partida. O Novo Testamento, ele não é uma obra do século I. Ele é uma memória onde os bispos vão contar quem eles são, por que eles são o poder e como eles chegaram até lá. Então, os livros que constituem esse corpus neotestamentário, ele é uma forma de se contar o passado à luz do tempo presente de quem o organizou. Ok? Então, esse é o ponto de partida. Dentro desse corpus neotestamentário, há livros datados do século I e do século II. Então, nem todos os livros do Novo Testamento são do século I. Por exemplo, o texto mais antigo é 1 Tessalonicenses, datado entre o ano 48 e 50, mas se nós pegarmos a segunda epístola de Pedro, é um documento comumente datado entre 130 a 150. Então, o lapso de tempo que compreende esse material gravita em torno de 100 a 120 anos. Então, é muito tempo, são muitas mãos, diferentes cabeças, produzindo esses textos. Quando se pensa e se fala de julgamento de Jesus,
que a narrativa que nós chamamos da paixão e ressurreição de Jesus faz parte da escolha da ortodoxia ou da autoproclamada ortodoxia lá no século IV e século V. Nem todos os autores cristãos antigos priorizaram a figura de Jesus pelo viés da morte e da ressurreição. Então, o que nós temos no Novo Testamento diz respeito ao tipo de olhar. E esse olhar foi muito pautado pelo material paulino. Paulo é que vai dar o tom, nos anos 50 do século I, Paulo é que vai dar o tom de que, para falar de Jesus, o mistério e a centralidade está no fato de ele ter ressuscitado. É Paulo quem diz isso. E esse tom vai ser perseguido, e eu vou explicar como. Outros autores, que um deles faz parte do corpus neotestamentário, mas não por ele mesmo, e um segundo autor, que não faz parte do corpus neotestamentário, são contemporâneos a Paulo. Então, Paulo produz as suas cartas nos anos 50 do século I, e ele diz: se Cristo não ressuscitou, vã é nossa fé. Paulo fala lá de um Jesus que é preso, é condenado e vai depois ressuscitar, né? Vai ser crucificado e vai ressuscitar. Mas dois autores, na linha sincrônica de Paulo, isso é, escrevendo ao mesmo tempo que Paulo, autores que nunca se viram, que nunca se leram, que nunca se falaram, nunca disseram nada para nós sobre como Jesus morreu, nunca disseram nada se Jesus ressuscitou ou não. Um deles é uma das fontes utilizadas por Mateus e Lucas, é chamado o Evangelho de Kelly, do alemão fonte, um documento hoje plenamente constituído, com edição crítica, e basicamente todo o campo de pesquisadores tende a reconhecê-lo como sendo uma das fontes de Lucas e Mateus. Esse documento, ele constitui em média de 25 a 30% do material mateano e em torno de 40% do material de Lucas. Esse documento, esse Evangelho dos anos 50, é que dá unidade, juntamente com Marcos, em Lucas e Mateus. E um outro texto, um outro Evangelho, também encontrado no século XX, na sua inteireza, é o Evangelho de Tomé. Parte do Evangelho de Tomé é datada também dos anos 50, 60 do século I, e o autor dessa primeira parte do Evangelho de Tomé nunca disse nada sobre morte de Jesus, ressurreição de Jesus. Então isso já indica por que alguns documentos vão compor o Novo Testamento e outros documentos não irão compor o Novo Testamento. São escolhas. A escolha que se deu para dizer eu sou cristão é que Jesus precisa morrer, ser sepultado e no terceiro dia ressuscitar. Se o documento não falar isso, ele já fica do lado de fora, ok? E claro, na medida que a igreja é Estado e o Estado, o Império Romano, é a igreja, a dimensão antissemita já vai estar presente também nesse material. Então, quando se lê ou quando se fala sobre julgamento, crucificação, morte de Jesus, a figura central é a figura de Judas. Ele é que dá o start para tudo isso ter acontecido. E Judas, na longa duração,
é o modelo mais antissemita que foi construído para se ler o judeu do ponto de vista étnicos, do povo. É aquele que não tem amigos, é aquele que ama dinheiro, é aquele que trai. Então, na longa duração, quando a gente discute essa questão de julgamento de Jesus, o start é a figura de Judas. E essa figura, ou esse indivíduo, é muito mais uma personagem literária do que propriamente histórica. O autor ou inventor de Judas é o autor do Evangelho de Marcos. E o Evangelho de Marcos está sendo construído diante de um cenário terrível para o povo judaico, que é a destruição de parte de Jerusalém e do seu templo. Então, o autor de Marcos, no capítulo 13, dá provas de que ele sabe que o templo ruiu. E ele vai construir uma personagem de nome Judas, que é o radical de judeu, de Judéia, de Judá, e traz uma matriz já nela muito antissemita e que responsabiliza os judeus por tudo que aconteceu a Jesus. Então, há de se ter atenção nesse aspecto. Do ponto de vista mais historiográfico, a questão do debate de julgamento de Jesus recai em dois grandes documentos. O primeiro deles é Marcos, um documento comumente datado da primeira metade dos anos 70 do século I. E com a recém-descoberta, recém-comparada a 2000 anos de história do cristianismo, no final do século XIX, iníciozinho do XX, a descoberta e publicação do Evangelho de Pedro. E dentro do Evangelho de Pedro, há uma documentação, uma fonte usada por esse autor, que é o chamado Evangelho da Cruz. Então, o Evangelho da Cruz, ele é a primeira narrativa, na minha percepção, é a primeira narrativa a se construir o relato sobre o julgamento de Jesus. Esse relato está sendo escrito em torno dos anos 50, portanto é contemporâneo a Paulo, é contemporâneo a Tomé, é contemporâneo a Pedro, mas ele começa a especificar a partir de um modelo. Vocês em casa poderão ler e entender o modelo que ele usou. É o Salmo número 2. O autor se baseia no Salmo número 2, onde Yahvé acusa os príncipes da terra, acusa as autoridades, acusa o povo de tentarem destruir o seu plano e de matar o seu Messias. Então, o Salmo número 2 já constitui a estrutura que vai reger tanto no Evangelho da Cruz quanto na narrativa de Marcos, vai reger todo o julgamento de Jesus, como há um conluio do povo e das autoridades para destruírem o plano de Deus, o plano de Yahvé, o plano do Mashiach, aquela figura central. E isso, de alguma maneira, Deus vai rir, como está no Salmo, porque no fundo ele ri na medida em que a morte não é o fim, a morte é sempre o começo, isso na dimensão do que vai ser redigido do ponto de vista do julgamento. Julgamento de Jesus é uma leitura estritamente teológica. Jesus é um judeu de nascimento, de vida, de morte. Jesus é um camponês analfabeto,
um camponês que tem uma enorme fé no Deus da justiça, no Deus de Israel. Essa é a dimensão de Jesus. E ele vai levar às últimas consequências uma situação absolutamente de caos, de exploração, a que está submetida a Galileia. Não sob a jurisdição de Pilatos, mas sob a jurisdição de Herodes antigos. Tudo começa lá, com Herodes antigos. E a leitura é: Jesus instaura um reino, o reino de Deus. Poderia detalhar aqui, mas aí tomaria muito tempo e não entraríamos no julgamento. Mas o resumo é: a ideia messiânica de Jesus é o chamado reino de Deus, que se constitui em 4 pilares. Primeiro pilar, a justiça divina. O Deus de Israel é um Deus justo, mas os seus filhos estão submetidos a uma injustiça praticada pelo reino de César. Segundo pilar, o reino de Deus é o reino de paz. Os camponeses galileus querem paz para trabalhar, em oposição ao reino de guerra instaurado por César. Terceiro pilar, o reino de Deus está totalmente pautado na comensalidade. Homens e mulheres, ricos e pobres, são chamados a sentar na mesa e partilhar o pão, partilhar o vinho. Então isso é um sonho de todas as sociedades camponesas, com todas as revoltas camponesas que historicamente ou sociologicamente nós temos ciência. Comida, fartura na mesa para todos, em oposição, sempre é assim o raciocínio de Jesus, em oposição ao reino de César, que instaura a carestia. E por fim, o reino de Deus é o reino da igualdade de gênero. Homens e mulheres são chamados a trabalhar nesse reino, em oposição à hierarquização romana. É isso que vai fazer com que Jesus seja, do ponto de vista histórico, preso e imediatamente crucificado. Não se tem notícias de pessoas do status social de Jesus, do status político, econômico de Jesus, passar por julgamento. Esse é o primeiro dado. Segundo, ele atenta contra o Estado romano. Ele não atentou nunca contra o templo de Jerusalém. Ele nunca atentou contra as autoridades sacerdotais de Jerusalém. Nunca. Né? Roma identifica essa liderança quando ele vai a Jerusalém. E é por isso que ele não é capturado por Herodes, mas por Pilatos. Que há um conluio, e isso faz parte da própria construção de impérios antigos, que há um conluio de setores da elite judaica com as autoridades romanas, isso é inegável. Mas a narrativa, por exemplo, de Mateus, de que o povo escolhe Barrabás e ainda proclama um deucídio, que o sangue dele caia sobre nós e nossos descendentes, isso é ficção teológica do autor Mateus, mas isso não é história, não é? Então, o que é história? Jesus é preso em Jerusalém e por cometer um ato de sedição ao Império Romano, de instaurar um império quando já existe um império, de instaurar um reino quando esse reino já existe, isso é o que o levou à cruz, não é outro motivo. Então,
pode parecer estranho nesse mundo que nós estamos vivendo, onde conectar religião com política soa como algo meio comunista, meio de esquerda, mas já houve um tempo, não é? Inclusive esse nosso, mas eu não vou entrar nesse nosso tempo agora, mas religião, ela não está numa redonda. Religião está na vida, na experiência, está no cotidiano, de quem crê, obviamente. Não é? Então, pensar a figura de Jesus é pensar como alguém, enquanto uma liderança, enquanto um candidato messiânico, que está dizendo que a terra de Israel pertence ao povo judeu. E ele vê a presença romana como um problema. E o problema está na própria comemoração da Páscoa. Se o sentido da Páscoa hoje está um pouco turvo, nesse contexto do século I, Páscoa se celebra, não estou dizendo que isso é um fato histórico, é um mito para mim, mas se celebra a passagem da escravidão para a liberdade, a saída da terra da escravidão para a terra onde corre o leite e o mel. Então essa é a promessa, mas no contexto do século I, os judeus estão sendo escravizados, né, por Roma, e aí é que foi abrir o problema. Então o julgamento de Jesus não, os soldados já tinham ordens, quando encontrassem indivíduos que cruzavam o caminho de Roma e atentavam contra a soberania romana, o caminho era a cruz, e não se precisava julgar. Então, no caso de Jesus, o que é a história? Prisão seguida de morte. Jamais iriam colocar um judeu andando pelas ruas da velha Jerusalém, carregando uma cruz no meio de milhares e milhares de judeus dentro de Jerusalém, celebrando a Páscoa. Isso era quase como riscar um fósforo num barulho de pólvora lá. Então os romanos podiam ser tudo, menos burros e incompetentes lá. E jamais colocariam um judeu para arrastar uma cruz dentro de uma cidade repleta de judeus. Portanto, Jesus é preso, e quando os amigos se perguntam cadê Jesus, ele estava lá na cruz já, nos momentos derradeiros, agonizando. É isso. Obrigado. Muito obrigado ao professor André Cheftarese. É um ponto importante, né, professor? Lembrar sempre que Jesus nasce judeu, vive judeu e morre judeu, né? Isso é um ponto extremamente importante. E o professor ele traz isso com muita integridade científica sobre o Jesus histórico. O Jesus histórico ele é absolutamente compatível com o Jesus teológico, como nós já falamos. A crença, o acreditar, ele é algo subjetivo, né? Ele não precisa de uma comprovação objetiva. Então, essa abordagem sobre o julgamento de Jesus me parece extremamente interessante, por isso que nós fazemos sempre questão de trazer o professor André Cheftarese para conversar conosco. Bom, nós estamos mais ou menos ultrapassamos um pouco o tempo. Eu vou passar a palavra ao desembargador Paulo César Guedes Carvalho para fazer as análises finais, e aí depois nós vamos dar por encerrado o seminário, porque todos têm horário, enfim, todos os palestrantes. Então, vou passar a palavra no digesto de Justiniano, que é o corpo mais importante do estudo do direito, dizia que o jurista, o bom jurista, é aquele que sabe exercer a arte do bom e do justo. O desembargador Paulo César Vieira de Carvalho, ele representa isso. Ele representa o juiz justo e, sobretudo, o juiz bom, né? Um juiz que tem um bom coração, que não faz maldade. Então, eu agradeço a participação dele e passo a palavra para fazer os comentários finais. Bom dia a todos, agradeço muitíssimo o convite da Emerge, uma casa que para mim tem um significado pessoal enorme. Eu fui aluno aqui e eu lecionei aqui por quase 30 anos, então aqui eu me sinto muito em casa. Estou aqui ao lado de um irmão de coração, que é o Marquinhos, presidente da Emerge,
de outro irmão de coração, que é o meu amigo Gustavo Direito, a quem eu devo muitíssimo nessa área de interesse aí da minha vida, que é a questão dos estudos relacionados a Jesus. Gustavo é que me presenteia, me indicando uma bibliografia a que eu jamais teria acesso, jamais teria conhecimento. É também uma honra estar sentado aqui ao lado de pessoas como a professora Silvia e o professor Chevitarese, cujo livro eu tenho aqui em mãos e não o deixarei escapar sem me dar um autógrafo, e que eu, por um acaso, passei esse feriado lendo com enorme prazer. Eu vou só colocar aqui coisinhas muito rápidas a partir das poucas leituras que tenho feito sobre o tema. Vou dizer aqui o óbvio: Jesus era, na sua mensagem, ou Jesus é, na sua mensagem, um revolucionário no sentido de alguém que buscava justiça social. Isso era escandaloso e perigoso no mundo romano. Isso é escandaloso e perigoso hoje, porque isso, obviamente, confronta as elites que vivem nababescamente diante de populações inteiras de quem se priva da dignidade mínima, vide Brasil 2023. Jesus seria taxado hoje em 30 segundos como comunista e morto em 2 minutos e meio. Então teria 2 passagens só no Evangelho. E na terceira ele seria fuzilado com uma arma comprada num CAC. Imediatamente. Duraria pouquíssimo, Jesus hoje. Porque a sua palavra é uma palavra revolucionária. Como o professor disse, é uma palavra que busca aquilo que é justiça divina. Ou seja, eu não posso estar sorrindo com a barriga empanturrada enquanto eu sei que no lugar onde eu vivo, a 20 minutos daqui de carro, alguém está passando fome. Nenhum ser humano pode ficar feliz com isso. E é isso que ele dizia. Mas isso não pode ser dito, e naquele período muito menos podia ser dito. Mas Jesus não tinha ambições políticas, ao menos do que consta do texto dos evangelhos. Porque toda vez que algum discípulo apresentava pretensões políticas, Jesus o reprimia severamente com palavras, chamando em passagem do Evangelho Satanás. Quer dizer, afasta essa tentação de mim, de confundir a minha ideia de Messias com a ideia de Messias disseminada entre a população numa época histórica de burburinho político, de rebuliço político. Tanto é que, anos depois, a partir de 66, a grande guerra contra Roma, que gerou destruição, dor, morte dos dois lados, aos milhares e milhares. Então, Jesus nunca provou entre os discípulos a ideia de que ele era um Messias terreno. Embora entre os seus inúmeros discípulos essa ideia fosse viva, como era viva entre o povo judeu submetido a Roma. A ideia de que temos que nos livrar dessa submissão, como todo o povo oprimido. Na obra do professor Chevitarese, esta, que daqui a pouco ganharei um autógrafo, para a inveja de todos, ele faz uma comparação que resume isso tudo que eu estou pensando aqui, que é, nas bem-aventuranças, o Cristo fala: bem-aventurados os mendigos, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm fome, porque serão saciados. Depois, por exclusão das 2 primeiras, eu tenho que entender que a terceira bem-aventurança dessa linha está falando de todo o oprimido, de todo aquele que é injustiçado em qualquer situação, ainda que não seja mendigo nem faminto, mas é oprimido por um direito que lhe é suprimido. Esses 3, isso é o que o professor Chevitarese escreveu, e eu estou só repetindo. Esses 3 eram os desprezados e os desprezíveis do
Império Romano, tendo um imperador como Deus. E essas três categorias eram as priorizadas pela mensagem do novo reino de Deus, aquele trazido pelo Cristo Jesus. Ou seja, o reino de Deus que Cristo Jesus propunha era o reino de Deus para os sofredores, para os aflitos, para aqueles de quem é retirado o mínimo. Fosse Jesus vivo hoje, ele estaria essa hora sentado lá na Cracolândia, em São Paulo, conversando com o padre Júlio Lancelotti. Depois ele ia visitar a Vila Mimosa. Não sei se ele chegaria à noite antes de ser abatido por um tiro. Mas a mensagem, sendo revolucionária, ela obviamente gerava preocupação para Roma. Quando os evangelhos falam, nenhum deles, não me recordo aqui, o que obviamente é uma criação editorial, que Judas chegou à frente da corte. Veja, Judas, um personagem criado, um judeu pobre, liderando inúmeros soldados romanos para realizar a prisão de Jesus, é algo completamente fora do padrão. A prisão se deu por determinação de Roma, ainda que por um comando abaixo do comando do governador, que podia naquele primeiro momento nem saber daquele homem que arriscava ser causa de uma sedição, porque o problema não era se Jesus já tinha influência ou não, como outras lideranças políticas rebeldes da época. O problema era o risco da população se entusiasmar com aquele personagem e aquilo gerar tumulto. Então Roma prendeu Jesus, Roma matou Jesus, como disse o professor, com a maior rapidez do mundo, e numa retroprojeção feita séculos após, iniciada, porém, me parece, ainda dentro do primeiro século, quando por um lado seguiu o judaísmo, que seria o judaísmo talmúdico, e por outro lado seguiu essa corrente do judaísmo que virou o cristianismo, mas retroprojetado tempos depois, é que aparece no texto bíblico, por exemplo, toda hora a figura do fariseu. O fariseu, mas quem mandava no sinédrio eram os saduceus naquela época. Então, por que tanto a figura do fariseu? É porque o farisaísmo foi aquilo que concorreu com o cristianismo depois. Então, era um inimigo a ser combatido hoje, enquanto eu quero dar o meu recado para a Assembleia que está vivendo hoje, muitas décadas depois da morte de Jesus. E isso eu fecho aqui, e eu reflito muito sobre isso. O professor tocou na figura de Judas, digamos assim, o berço, a gênese da abertura do antissemitismo que causou, que não precisa ser repetido aqui, que causou as loucuras da Inquisição. Veja que Torquemada lá diante do rei e da rainha de Espanha, que queriam perdoar os judeus em troca da cobrança de taxas, né? Torquemada diz diante deles que eles estavam agindo como Judas, trocando Jesus por 30 dinheiros. Então, a Inquisição bárbara, o que fez com os judeus, os próprios de toda a história, e a Shoah final, o Holocausto bárbaro, tudo isso tem berço na criação dessa figura mítica de Judas e tem berço nessa retroprojeção da figura dos fariseus como os grandes inimigos do cristianismo, como os judeus hipócritas, né, que prejudicavam e tentavam testar Jesus o tempo todo, quando na verdade, como o professor diz, eu fecho aqui em 2 minutos, a opção feita na elaboração do cânon trabalhou com a paixão de Cristo. O resto é prefácio. O resto foi uma construção elaborada para chegar no fenômeno da paixão. Prisão, morte imediata por Roma, por crime de sedição. Jamais existiu crime de blasfêmia. É importante, se existisse crime de blasfêmia, efetivamente,
Se blasfêmia existisse, Jesus jamais teria parado na mão dos romanos, porque os judeus tinham o poder de exercer a pena capital contra os seus e até contra estrangeiros, dependendo da hipótese. Veja, biblicamente registrado o apedrejamento de Estevão, e há no Talmud expressamente a previsão inicialmente de 3 tipos de pena: apedrejamento, decapitação, morte mediante fogo, e posteriormente veio a questão, quando se perdeu o poder, do estrangulamento como uma forma, digamos, mais escondida de poder matar, porque já não se tinha mais tanto poder. Então, na realidade, em verdade, a gente pode fechar aqui dizendo o seguinte: essa é a minha reflexão, essa retroprojeção e essa construção mítica tiraram de Roma a responsabilidade da morte de Jesus e foram o berço de um antissemitismo vivo hoje e que causou ao longo da história tragédias terríveis. Fico por aqui e agradeço. Bom, razoavelmente dentro do horário, né, enfim, nós conseguimos fazer um seminário que, no meu modo de sentir, bem interessante. Os 130 presentes, a plateia é extremamente importante, a presença da plateia. Depois de tanto tempo sem fazer eventos presenciais, escolhemos um lugar nobre do tribunal, que é o Museu da Justiça, e que convido a todos a sempre visitar o Museu da Justiça, porque sempre tem exposição, mostras interessantes, eventos interessantes, assim como a Emerge, né? E conseguimos ficar exatamente dentro do tempo, o que é extremamente importante devido aos compromissos que nós temos. Só fazendo, não um adendo, mas uma lembrança, que Jesus morreu na cruz, né? E a cruz para os romanos era aplicada aos escravos. Isso estava desde o século antes de Cristo, nas obras de Plauto, mostrando que eram os escravos que eram crucificados. Então, daí, mais uma vez, juntando a morte de Jesus a uma morte que deve ser imputada mais aos romanos, evidentemente, aos dominadores. Senhores, então, vou dar por encerrada o presente seminário, agradecer muito a presença do professor André Cheftarese, o nosso professor, nosso mestre, amigo, enfim, ao desembargador Paulo César Vieira de Carvalho, também que viu a veemência que estuda os textos, ele fica ansioso por livros e, enfim, aí não tem nem tempo. Calma, espera, eu vou te emprestar, mas espera que vai chegar o livro. Enfim, a nossa professora Silvia Monteiro, que deu a profundidade da teologia, né, da essência da teologia, num curto espaço de tempo. Professora, muito obrigado por ficar dentro do tempo também. E agradecer, evidentemente, a quem nos oportuniza estarmos aqui, que é o nosso diretor da Emerge, o nosso grande amigo, professor, desembargador, Marco Aurélio, e que muito gentilmente, sendo diretor da Emerge, está aqui presente para palestrar, de forma generosa, dar o tempo dele para mostrar a importância do nosso Fórum de História dos Direitos, que eu e o João Marcos presidimos aqui no Tribunal de Justiça. O João Marcos está presente porque ele falou: nossa, estou com tanta saudade de eventos presenciais, né, João? Na próxima, o João vai estar aqui também na mesa para debater conosco. Então, muito obrigado a todos e está encerrado o presente seminário. Muito obrigado.